E que hoje nas escolas convencionais ou seculares, desde o do fundamental até o ginásio, até o terceiro colegial ainda, Hoje né? ainda é o terceiro. Terceiro colegial. Deus tem sido colocado de lado e as pessoas estão colocando essas doutrinas que existem hoje, principalmente que envolvem a sexualidade das crianças. Sim, sem dúvidas. Esse é um efeito. Cara, muito bom você ter tocado nisso. Porque eu acho muito curioso que os pais, eles percebem os problemas na educação dos filhos quando eles se escancaram. Então, por exemplo, quando chega questões relacionadas à ideologia de gênero e etc., aí os pais ficam com o cabelo em pé e falam, meu pai, o que eu vou fazer agora? Quer arrancar os cabelos, na Começa a arrancar os que ainda tem. Começam a arrancar os que ainda tem. Mas eles só percebem isso quando essas coisas grotescas começam a chegar. Essas coisas mais graves começam a aparecer. Qual é o meu ponto? Essas coisas mais graves, elas não são construídas do dia para a noite. Quando um filho de um cristão, com os seus 16 para 17 anos, começa a se tornar um militante de ideologia de gênero, por exemplo, e defender, por exemplo, uma tese semelhante a esta, ele não o faz porque no dia anterior ele foi submetido a esse discurso e de repente ele foi convencido. Na verdade, ele está desde o jardim sendo submetido a um tipo de educação que está minando várias coisas, vários pressupostos. E que quando ele encontra essa ideologia aos 15 anos, só junta a fome com a vontade de comer. Sim. Porque ele aprendeu o tempo inteiro, por exemplo, em ciências naturais, estudando física, química e etc., que o materialismo é a melhor explicação para a realidade. O que o materialismo diz? Que o universo é impessoal, que tudo que existe desde sempre é a matéria e que a realidade inteira na qual nós vivemos é só resultado de matéria mais relações físico-químicas ao longo do tempo. É isso. Cara, pensa nisso. Se é verdade que não existe nenhuma pessoa que criou essa realidade e tudo que existe aqui é só matéria mais tempo, qual é a única pessoa que sobra para estabelecer propósito, sentido e significado? Qual é a única pessoa que sobra? A gente mesmo. A gente mesmo. Então, é a gente que vai lá. Se é verdade que não existe nenhum Deus que estabeleceu, que criou a realidade, e a realidade é só matéria, mais relações físico-químicas, mais tempo, o que é o meu corpo? O meu corpo é um produto do acaso. Sim. Não foi alguém que deu o corpo que eu tenho tal como ele é. Ele é um produto do acaso. E se o meu corpo é um produto do acaso, e eu sou quem atribui sentido e significado para a realidade, tal como esses pressupostos nos encaminham a pensar, eu tenho poder e autonomia sobre a maneira como eu vou dizer que o meu corpo vai ser ou como eu vou utilizá-lo para a minha própria satisfação e prazer. Então, veja só, esse menino já estava aprendendo isso lá atrás, há muito tempo. Ele estava aprendendo isso em disciplinas de linguagem. Quando, por exemplo, os professores ensinaram para ele que não existe nenhum tipo de padrão linguístico, mas que a maneira de comunicar das pessoas ela é elástica ao extremo. E ela varia de cultura para cultura, de época para época, e não existe um padrão específico ou particular para a linguagem. E, portanto, definições elas não estão relacionadas ao que a realidade é, mas tudo é uma questão de discurso, no qual quem falar mais alto vai exercer supremacia no contexto de uma sociedade. Então, veja, e olha como isso, à luz de uma perspectiva cristã, isso não faz o mínimo sentido. Por quê? Quem é que fala primeiro na Bíblia? Não é a gente, certo? Não é Deus. Quem fala é Deus. Sim. Em Gênesis capítulo 1, o mundo é criado pela palavra de Deus. E por que a gente fala? Nós falamos porque nós somos criados a
Imagem e semelhança de Deus. Então, olha o que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia ensina que a fala divina é o padrão para a fala humana. Então, quando um professor entra numa sala de aula e ele diz, por exemplo, que não existe padrão nenhum para a linguagem, etc., ele está trabalhando com pressupostos que são contrários aos pressupostos da fé cristã. E isso tem influência sobre a maneira como os nossos filhos vão assimilando as coisas e, sem perceber, vão construindo os pressupostos fundamentais que depois acabam levando-os à apostasia em alguns lugares posteriormente. Então, eu diria que esse exemplo que você deu, Diogo, da ideologia de gênero, ele é um dos maiores exemplos da necessidade que nós temos de uma educação cristã no nosso país. Assim, dos nossos filhos irem sendo formados desde a mais tenra idade em pressupostos da palavra de Deus.